Christian Horner é inocentado por investigação da Red Bull. Teor do relatório é confidencial e não será divulgado. Red Bull pronuncia-se oficialmente, confirmando tudo. Mas não sabemos o fundamental. Ele continuará no comando da equipe? Se sim, até quando? Toto Wolff conta. Oferecemos contrato de curto prazo para Hamilton, pensando em estrela da Fórmula 2. Seu nome é Kimi Antonelli. Ligado à Mercedes por conversas sobre a temporada de 2025, Fernando Alonso adianta. Primeiro eu preciso pensar se ainda quero correr. Quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024, e essas são as notícias do Media Day da Fórmula 1 na preparação para o Grande Prêmio do Bahrein. Senta aí. Quarta-feira, e se muita gente diz que a quarta é a nova quinta, especialmente nesses dois finais de semana do Grande Prêmio do Bahrein e no próximo da Arábia Saudita, esta afirmação é especialmente verdadeira, porque esses próximos dois grandes prêmios cairão no sábado e por causa disso, o Media Day, que normalmente é na quinta, acontecerá na quarta, os treinos livres de sexta-feira serão na quinta, o quali do sábado vem na sexta e o Grande Prêmio de domingo vem no sábado. E se você está chegando ao canal agora, eu já vou adiantando, final de semana de Fórmula 1 tem vídeo aqui, quinta, sexta, sábado e live no domingo. E nesse final de semana será quarta, quinta, sexta e sábado, o dia da live. 18 horas é o nosso encontro marcado. E as quintas-feiras, nessa semana e na próxima, na quarta, já são dias que compõem a programação oficial do Grande Prêmio. Ninguém vai para a pista, mas todos os pilotos e equipes têm compromissos oficiais no autódromo onde vai acontecer a corrida, dando entrevistas e comparecendo às coletivas de imprensa. Nos últimos dias eu vim explicando aqui que essas datas diferentonas nas duas primeiras corridas lá no Oriente Médio aconteceriam em razão do Ramadã, que é um período religioso no mundo islâmico para os muçulmanos. Mas me chamaram a atenção no inbox do Instagram me explicando. É que a semana de trabalho e os dias de descanso que nós também temos aqui no Ocidente são diferentes para os islâmicos. Eu já tinha atuado com pessoas que trabalham no Oriente Médio em empregos passados. E já sabia disso e fiquei encafifado com a questão. Porque afinal de contas a gente tem 4 ou talvez 5 grandes prêmios por ano em países de religião muçulmana. Bahrein, Arábia Saudita, Azerbaijão, talvez, Catar e Abu Dhabi. E em nenhum deles os grandes prêmios são aos sábados. Pesquisei novamente e reforço a minha afirmação. A corrida acontece em 2 sábados por causa do Ramadã. Eu explico. O Ramadã nesse ano começa dia 10 de março, também conhecido como domingo que vem. E aí então a solução foi adiantar o Grande Prêmio da Arábia Saudita para o sábado. Mas uma disposição do regulamento desportivo da FIA determina que 2 corridas, 2 grandes prêmios não podem acontecer em intervalo inferior a uma semana. Logo, a solução foi também adiantar o Grande Prêmio do Bahrein para um sábado, portanto sim, decorre do Ramadã. De qualquer forma, obrigado a quem procurou nos informar. Informação nunca é demais. Explicado isso, vamos ao assunto que urge as manchetes mais importantes desta quarta-feira. E a principal delas, é claro, Christian Horner foi inocentado no bojo dentro da investigação interna conduzida pela Red Bull Energéticos, dona da Red Bull Racing. No começo de fevereiro foi anunciado com confirmação pela própria empresa de que uma investigação interna conduzida para apurar misconduct, desvio de conduta por parte de Christian Horner, CEO e team principal da equipe de Fórmula 1, vinha sendo levada a cabo e decorria de uma denúncia interna de uma funcionária. Horner, ao comando do time desde 2005, quando a Red Bull comprou a Jaguar, portanto desde o começo, de plano negou sempre todas as acusações. Acusações essas de que nunca tivemos certeza exatamente do objeto. Seria assédio moral? Seria assédio sexual? São coisas muito diferentes. Seria algum outro tipo de importunação? O que estava, afinal de contas, acontecendo? O procedimento investigativo foi conduzido por um profissional externo contratado pela Red Bull Matriz, que ouviu o denunciante, ouviu Horner,
ouviu terceiras partes e um relatório foi entregue a 3 pessoas. Os 2 sócios da fabricante de energéticos, Mark Mateschitz e sua parte tailandesa, eu nunca consigo pronunciar o nome dele, além do chefe da divisão de esportes da empresa, Oliver Mintzlaff. A FIA, a Fórmula 1 e até a Ford pressionaram pedindo uma resolução rápida do tema. E a resolução rápida não veio, porque o tema estava aí na chapa, fritando há já mais de 2 semanas. Hoje então começaram a pipocar notícias e boatos de que Horner estava a caminho do Bahrein e que uma conclusão seria anunciada para hoje. E ela veio por meio de um pronunciamento oficial da Red Bull. Vou ler para vocês. A investigação independente sobre alegações feitas contra Sr. Horner foi concluída e a Red Bull pode confirmar que a queixa foi rejeitada. A parte denunciante tem direito a recurso, pode recorrer das conclusões. E a Red Bull está confiante de que a investigação foi justa, rigorosa e imparcial. O relatório de investigação é confidencial e contém informações privadas das partes e de terceiros que ajudaram na investigação e, portanto, não faremos mais comentários em respeito aos envolvidos. A Red Bull continuará se esforçando para atender os mais altos padrões em local de trabalho. O futuro de Horner no comando da equipe até o fechamento desta edição, que chique falar isso, ainda não foi confirmado. Então logo saibamos, a gente vai postar ou falar para vocês em algum dos nossos canais. Pois bem, esta é uma resposta que não satisfaz, porque ela abre múltiplas outras perguntas. E nós vamos destrinchar isso agora. 1. O que dirá o jornal holandês The Telegraph e o jornalista Erik van Haren, que citamos aqui, lemos as notícias, matéria assinada, que afirmou textualmente ter tido acesso às provas, ter visto os diálogos, que eles eram de conteúdo sexual e que eles conheciam a identidade da denunciante. 1.1 ainda referente a isso. O jornal afirmou que Horner e seus advogados procuraram a denunciante e lhe ofereceram uma poupuda proposta, acho que era 750 mil libras, certo? Algo assim, para pôr fim à discussão extrajudicialmente. Isso é verdade? Se isso é verdade, por que exatamente? Era mentira? Se era mentira em matéria assinada? Christian Horner, portanto, próximo passo, vai processar o jornal? A vítima denunciante vai levar o caso aos tribunais, como disse que faria também ao jornal The Telegraph? 4. Por que a Red Bull levou tanto tempo para concluir as investigações se Horner era inocente? Será que ele não era tão inocente assim? Será que houve alguma coisa, mas ele só não pode ser acusado de má conduta? Porque se não houve alguma coisa, esse tempo todo de demora não é para atender a minha pressa, e sim a pressa da opinião pública, do mercado, da Ford, da FIA, da Fórmula 1, da Ford de novo, que cobrou publicamente 2 vezes a Red Bull. E diante disso, claro, o que a Ford vai fazer? Continua junto com a Red Bull? Não estará convencida? Qual será a história? Por aqui eu digo, vou colocar o print na tela, liguei diversas vezes para o jornal The Telegraph. Sim, passei a mão no telefone e liguei para lá. Escrevi também para o WhatsApp deles, que está no site, disponível justamente para denúncias, chamadas, etc. Não sei falar holandês, mas falando inglês tentei localizar alguém responsável pelo caderno de esportes e o Sr. Van Haren, sem sucesso. Escrevi também no inbox do Instagram e do Twitter, também sem retorno. E eu queria muito tê-lo entrevistado, porque afinal de contas, se ele tinha acesso às provas, ele poderia concordar em exibi-las e dar mais repercussão para sua matéria. O Telegraph afirmou o que afirmou, e se Horner não processá-los com toda a força, ficará eternamente aquela dúvida. Então tinha um fundo de verdade nessa história toda, não o suficiente para decepá-lo do cargo. Não sei, mas o fato é que todos os canais, grandes ou pequenos, do mundo, não apenas do Brasil, repercutiram a notícia do jornal holandês. Há diversas provas, portanto, se Horner quiser processá-los, inclusive nossos 2 vídeos estão e seguirão no ar, não tenha dúvida com relação a isso. Afinal de contas, fundada era a dúvida. E se eles voltarem a se pronunciar, não tenha dúvida, vamos repercutir por aqui, porque afinal de contas é o nosso dever. Só que agora a gente fica pensando, qual era a desse jornal? Por que justamente um jornal holandês? E mais, no primeiro dia em que saiu a notícia, também tinha um jornal alemão, o Bild, falando também no envio de fotografias como sendo
esse tal comportamento inapropriado? Devo ter esse print ainda, vou colocar na tela. E aí, vai todo mundo ser processado? O tempo com certeza dirá. Há uma frase atribuída a Galileu Galilei que diz: a verdade não é filha da autoridade, a verdade é filha do tempo. E tempo a gente tem bastante para aguardar. Falando na imprensa hoje, Toto Wolff admitiu que a Mercedes não comprometeu-se a mais longo prazo, existe mais longo prazo? A tão longo prazo com o Lewis Hamilton, porque tinha outro nome vindo aí, Kimi Antonelli. Andrea Kimi Antonelli, para ser mais exato. Em agosto do ano passado, Hamilton assinou uma extensão contratual com a Mercedes de 2 anos. A gente imaginava 2 mais 1, mas na verdade era 1 mais 1. E esse segundo 1 era a opção do Hamilton. Ele corria se quisesse. Com isso, ele acionou uma cláusula de saída, aceitou uma proposta da Ferrari e partiu. Adeus. E aí estamos diante de um caso: quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? A Mercedes começou a pensar em Kimi Antonelli porque nos últimos anos, desde 2021, Hamilton tem dado sinais de que pode se aposentar a qualquer momento, ou Hamilton começou a olhar para fora do galinheiro da Mercedes justamente porque sabia que não teria uma extensão contratual como queria? Não sei, mas o fato é que pela segunda vez na história, um heptacampeão deixa a equipe por onde ganhou quase tudo, não foi tudo, mas foi quase tudo, em não tão bons termos, porque isso aconteceu com Schumacher em 2006. Andrea Kimi Antonelli tem 17 anos e fará sua primeira temporada na Fórmula 2 e é um piloto do programa de jovens da Mercedes. Ele venceu a Fórmula 4 italiana em 2022 e a Fórmula Regional Europeia em 2023, correndo pela Prema. Wolff comparou a situação atual com 2014, quando Verstappen estava chegando na Fórmula 1. A Mercedes teve chance de contratá-lo para seu programa de pilotos, mas eles não tinham onde colocá-lo. E o chefão da Mercedes detalhou: tínhamos Rosberg e Hamilton em contratos de longo prazo e, portanto, não tínhamos onde colocar Verstappen. A Red Bull apareceu, deu a ele uma vaga na Toro Rosso e aí nunca mais. Perdemos um jovem piloto, ele diz, e você pode ver como ele foi bem sucedido. E ele finalizou dizendo: justamente porque temos outra potencial estrela no horizonte que eu não quis me comprometer em tão longo prazo. Mas ele disse: a vaga não é necessariamente de Kimi Antonelli para 2025. Ele tem 17 anos e talvez seja um pouco cedo, mas tendo em vista os próximos anos, sim, eu diria que ele é uma das nossas opções. Inclusive, eles decidiram pular a Fórmula 3, levá-lo direto à Fórmula 2 e ele fará um extenso programa de testes com o W13, aquele carro problemático de 2022, ao longo desse ano. Tudo para acumular milhagem e tudo para mantê-lo como uma opção válida, sim, pro ano que vem. Porque a Mercedes tem, sim, outros nomes no horizonte. Um deles, cada vez mais forte, é a conversa Fernando Alonso. A gente fala dele no próximo tópico. Sabe quem também fará o primeiro ano na Fórmula 2, foi campeão na Fórmula 3 e faria a si mesmo um imenso favor na carreira se levasse o campeonato já no primeiro ano, amassando Kimi Antonelli? Gabriel Bortoleto. É assim que se chega na Fórmula 1 sendo disputado a tapa por várias equipes. Boa sorte para ele. Tá vendo isso aqui? São os 3 primeiros carrinhos que sortearemos aos nossos assinantes nesse mês de março. Já vou pegar para mostrar para vocês, mas se você não está sabendo, nesse ano de 2024 sortearemos em todos os meses da temporada 3 miniaturas da Fórmula Collection que nos cede para os nossos assinantes. Além disso, também em todos os meses 3 livros da editora Gulliver. Inclusive, meu livro está em pré-venda. O link da pré-venda está aqui embaixo na descrição. Para concorrer a esses brindes, ver os vídeos em Premiere e ter prioridade de resposta nas lives, você já deveria saber. Se não sabe, eu te conto. Clique nos botões aderir ou seja membro. O link também está lá embaixo na descrição. E pelos 4 planos, Gene Haas, Paddock Pass, Stefano Domenicali e Lawrence Stroll, você tem esses benefícios. De quebra, apoia esse projeto, essa iniciativa, que é meu trabalho, minha profissão, em tempo integral e dedicação exclusiva. Falar de Fórmula 1 para vocês. E antes que eu me esqueça, deixa eu pegar os carrinhos. O Porsche 956, que Ayrton Senna inclusive pilotou no Group C. O Lotus 72D, que já foi até tema de música, sabe disso, né? Pois é, magnífico, deu o primeiro campeonato a Emerson Fittipaldi. Primeiro campeonato, portanto, ao Brasil. E o RB19 de Max Verstappen e Sérgio Pérez,
que venceu 21 de 22 corridas na temporada passada. Eles ficam aqui no cenário para lembrá-los do nosso programa de membros e se você quiser concorrer, já dei a dica, ok? Vamos lá! Fernando Alonso deu a entender que ainda não decidiu o que fará da vida no ano que vem. Se continua correndo na Fórmula 1, se para, se dá um tempo, etc. Ele inicia sua 21ª temporada na Fórmula 1, tem contrato até o final do ano e disse ainda não decidiu o que fazer se continua correndo e na pré-temporada tinha falado em permanecendo, a primeira opção, claro, é a Aston Martin. Isso, claro, se eles fizerem um carro a contento. Eu já ouvi de fonte séria ligada à fonte mais séria ainda, que sim, há uma conversa de Alonso com a Mercedes. Evidentemente eu não posso falar onde eu vi isso, mas ouvi. E ele falou, estou me sentindo muito bem agora, mas o calendário da Fórmula 1 com 24 grandes prêmios é muito exigente, física e mentalmente. Mas sim, vamos ver e como eu disse no lançamento do carro, vamos esperar algumas corridas para saber. Dizem que uma possível ida do Alonso para a Mercedes estaria necessariamente vinculada a saber se Kimi Antonelli, o tópico anterior, começa bem na Fórmula 2 e já mostra envergadura, maturidade, cancha, porte para entrar na Mercedes no ano que vem. Alonso poderia ser esta solução tampão, mas também falam de outros nomes, então não sei. Amanhã já tem carro na pista, esta é a programação. 8h30 da manhã, o primeiro treino livre, meio-dia, a segunda sessão. Na sexta, 9h30, a terceira sessão e 1 da tarde, a classificação, já valendo posição para o grid de largada. E no sábado, o Grande Prêmio do Bahrein, quase falei domingo, e a nossa live aqui às 18 horas, para mantermos a tradição de que a live venha no dia da corrida. Nessa semana já tivemos ontem o episódio do balanço geral da pré-temporada, como estão cada uma das 10 equipes. Vou deixar o link aqui embaixo para você assistir. Hoje cedo, 11h45 da manhã, saiu a pequena grande história da semana, contando do TS010, carro da Toyota que era tão rápido que quebrava as costelas dos pilotos e não era por acidente. Deixa o like então, que é de graça, não custa nada e ajuda demais o canal, quebra essa pra mim. E eu te vejo aqui, você sabe, nos próximos vídeos e lá no Instagram, que cresce a galope todo dia, 200, 300 novos seguidores. Twitter, TikTok e Telegram, onde tem bastante conteúdo diário. Os arrobas estão passando aqui. Se você quiser receber notificação dos nossos vídeos no instante em que eles vão ao ar, e são muitos, de 70 a 80 por mês, todo mês, vale você entrar nos grupos de Telegram e de WhatsApp, que também estão aqui embaixo. Tem um monte de coisa aqui embaixo para você conferir, beleza? Então é isso, pessoal. Valeu e aquele abraço.